Olá, Barba, amigos do NG. Na última sexta-feira estivemos aqui na quadra do Humberto Piva, onde aconteceu aí a clínica de futebol Maracanã. Isso mesmo, futebol Maracanã. A gente tá vendo imagens aqui agora, ó, a garotada ali fazendo um aquece aí do futebol Maracanã. Futebol Maracanã, um nome sugestivo aí, e na verdade surgiu realmente por conta do estádio Maracanã aqui no Brasil. A gente vai vendo ali o professor Carlinhos, ele que é o técnico da seleção brasileira de futebol Maracanã, né? Eles estão trazendo essa clínica aqui para quê? Para divulgar o futebol Maracanã, né? Muitos aí com certeza, quase ninguém conhece aí a modalidade que surgiu na Costa do Marfim nos anos 70, né? Então os africanos aí dominam, né, essa arte, porque afinal de contas foram eles aí que te deram início ao futebol Maracanã. E a gente vai acompanhando aí, vendo imagens. Então o pessoal, a garotada vai aprendendo um pouco mais de como é o futebol Maracanã. Futebol Maracanã que tem sim representante brasileiro, tem a seleção brasileira de futebol Maracanã que esteve disputando a Copa do Mundo de futebol Maracanã, terminou em 5º lugar em 2024. E esse ano 2026 de novo acontece aí a 2ª edição da Copa do Mundo Maracanã, né? E a seleção brasileira irá participar mais uma vez aí da modalidade. Aproveitando também 2026, como eu falei, né, esse ano aqui a Copa do Mundo vai ser disputada em Camarões, tá? Então aí o pessoal, a seleção brasileira vai se preparando aí para a disputa da competição e provavelmente pode ter uma força muito grande aí que 2028, na próxima edição da Copa do Mundo de futebol Maracanã, né, a gente tenha a Copa do Mundo disputada aqui no Brasil. O Barba ao lado aqui do Luizão, também comparecendo aí nessa clínica de futebol Maracanã, e ele pode falar um pouquinho pra gente, né, que afinal de contas ele esteve em 2024, né, pode ver de perto como funciona, né, e hoje eu acho que esse ano de novo temos a Copa do Mundo, dessa vez aqui em Camarões, né, então eu acho que a seleção brasileira, do que você viu lá, com certeza uma evolução muito grande de 2 anos depois, Luizão. Então, Marcos, tive presente na primeira edição, teve um convite até do Antônio Henrique. Hoje a gente criamos a Confederação Brasileira de Maracanã. É um esporte típico lá da Costa do Marfim, do continente africano. E foi uma experiência única, né? A gente viveu um outro continente que é totalmente diferente e próximo do nosso. Lá, até que eu falo, né? Nós somos muito africanos, né? Eu acho que a atmosfera lá é o brasileiro. Então, e dentro da competição, a gente chegou sem saber, né? Foi um convite que fizeram ao Antônio Henrique para levar uma equipe do Brasil. E a gente chegou lá e é um futebol de salão, mas com o gol dentro da área, que a gente brincou várias vezes isso, com algumas regras específicas e também contando a bola. A bola é uma bola de campo número 4, então a bola é um jogo muito rápido e de contato. E com isso foi uma experiência. Agora a gente está formando, fazendo essas clínicas, mostrando o esporte e também buscando para a clínica adulta descobrir mais alguns atletas que têm condição. A gente está formando a equipe. Agora em setembro de 2026, a 2ª edição do Mundial em Camarões, como você disse. E estamos preparando e acredito que a gente tem grande chance de montar uma equipe e ser mais competitivo que a gente foi. Mas é uma experiência fantástica e vamos levar o Brasil aí, né? Com certeza, né? Brasil, né? Porque o Luizão falando assim, pô, mas vocês foram jogar lá na África, africano, porque não sei o que tem. Mas a verdade, né? Surgiu lá. Então, até eu tava ouvindo o professor comentar ali em off aqui, hora antes de começar essa brincadeira aí, né? E ele falando que eles chegaram lá e não sabiam regra, não sabia como disputavam, não sabia, na verdade, não sabia nada, né, Luizão? Não, a gente chegou lá, tivemos um árbitro, o chefe da arbitragem da Federação Internacional, que fez
uma interação com a gente, apresentou as regras. É que a gente não sabia, a gente também foi um time bem encatado, né? Hoje que a gente formou a confederação, que a gente está buscando atleta, tem alguns atletas ex-profissionais, e lembrando também que tem idades, né? A gente, dentro de quadra são 6 atletas, 2 até 30, de 18 a 34, 35 a 44, 3 e 45 mais. Então, todas as substituições têm que ser feitas dentro dessas idades. 45 tem que entrar de 45 e então aí que é o difícil, né? Porque posições diferentes, idades diferentes, a gente tem que fazer a substituição. Mas foi um aprendizado. É um esporte que a gente sempre jogou, como eu falei, como criança, gol dentro da área, mas com umas regras deles, né? Mas é que nem o ginásio lá, tinha 4.000 torcedores por jogo. É uma experiência que até o Fábio Gomes, né, que hoje ele vai estar presente aqui, ex-Palmeiras, Sport de Recife, campeão pelo Palmeiras, campeão pelo Sport de Recife da Copa do Brasil. Ele vai estar aqui, ele contando pra gente dentro do ônibus. Ele viveu jogar no Sport, né, que é uma torcida fantástica. E lá ele falou que foi uma experiência única também, mostrando como que chegamos com imprensa no aeroporto, torcedores, você andava pra rua, Brasil. É fantástico. Legal. Boa sorte então nessa nova empreitada aí, né? E que a gente torce muito para que realmente o Brasil possa ser bem representado, e tenho certeza que o será. Vai, se Deus quiser. Beleza. Valeu, abraço, obrigado. Luizão. Valeu. Vou falar um pouquinho aqui, né? A gente estava comentando com o Luizão, ouvindo vocês antes do início aí dessa garotada para poder descobrir o que é realmente o futebol Maracanã, né, Antônio Henrique? E a gente fica, né, bacana o Luizão falando da experiência que tiveram, né, na primeira edição da Copa do Mundo, né? O Brasil chegou e foi saber como que se jogava, o que tinha que fazer no momento que ia entrar praticamente em quadra, né? Então, mas hoje não, hoje tem a Confederação Brasileira de Futebol Maracanã, né? E a gente vê que essa interação aqui com certeza é de muito proveito, né? Com certeza, nós estamos... Então, depois da experiência que nós tivemos lá, que foi uma experiência fantástica, nós participamos de uma Copa do Mundo mesmo. Era uma estrutura de Copa do Mundo, nós tínhamos ônibus, tinha o carro, o chefe da delegação, com o motorista, com o batedor, a gente saía para os jogos com o ônibus, tinha o batedor na frente que abria, aquela sensação, depois do jogo, entrevista coletiva, antes do jogo, zona mista, entrevista, quer dizer, era uma coisa que a gente não imaginava também. A gente falava, não, a gente entendia que era um campeonato e tudo, mas quando nós chegamos lá, nós tivemos aí um impacto da realidade e do tamanho que é essa modalidade lá na África, né? Na África eles estão na 11ª Copa Africana de Futebol Maracanã. Então tem uma tradição. A gente anda na rua, vê jogo na terra, 2 chinelos no asfalto, e coisa que a gente tinha aqui antigamente, quando o nosso futebol era o melhor do mundo, né? Quando tinha habilidade, tinha drible, tinha finta e tal. Então foi uma experiência maravilhosa. E junto com essa experiência ficou a nossa responsabilidade. Nós queremos massificar esse esporte no Brasil, né? E tanto é que esse ano Camarões é a sede da Copa do Mundo, 2028 é no Brasil. Vai ser no Brasil. Estamos trabalhando isso e a gente quer que aconteça aqui na nossa região também, né? Porque começamos aqui, somos daqui, acho que nós temos que valorizar esse nosso pedaço aqui, né? Então, o nosso time do ano passado, nós tivemos alguns ex-jogadores profissionais que fizeram a diferença. O Fábio Gomes, ex-Palmeiras. O Danilo de Monte Alegre, né? Jogou na Portuguesa, jogou... O Danilo de Monte Alegre do Sul jogou na Portuguesa, no Bragantino e tudo. E o Adriano de Amparo. Então 3 profissionais ajudaram também. E o impacto que o futebol brasileiro teve na competição. A gente andava na rua, todo mundo atrás. A gente escuta falar, né, que o Brasil é respeitado lá fora e tal, mas quando a gente sai, a gente sente. E daí a gente sente aquele orgulho, fala, nossa, nós somos brasileiros, né? Então isso foi fantástico, né? Foi maravilhoso.
E, na verdade, nós mudamos o estilo de jogar do Maracanã lá, porque como que eles jogavam? 1, 2, 3 toques no máximo e esticavam a bola. Nós chegamos lá e começamos a pôr a bola no chão, rodar, tocar, dar o drible, dar a finta, daí o ginásio veio abaixo, né? Então, foi uma experiência fantástica. Nós estamos hoje aqui para mostrar para a criançada o esporte e estamos aqui também para ver os talentos de Pedreira, né? Se alguém tiver aqui, o professor Carlinhos Gili está aprovado, pode viajar com a gente também. A ideia é levar um time forte, um time competitivo, porque não é difícil chegar aí entre os 4 e buscar aí uma final. Parabéns aí para vocês. Sucesso, né? A gente fica daqui do Brasil, com certeza, torcendo muito pela brasileira, pela seleção brasileira. Importante, contamos, e é muito importante a presença de vocês aqui, a divulgação do esporte, né? Porque muita gente já jogou o futebol Maracanã e não sabia. Eu também joguei muito, né, quando eu jogava e tudo. Chega na escola, não tem goleiro. Está numa quadra do bairro lá, vamos jogar. Quem vai no gol não tem? Então vamos fazer gol dentro da área. Né? E na verdade o futebol Maracanã é isso. Tá joia, tá aí então, o pessoal aí, como eu falei para você, da Confederação Brasileira de Futebol Maracanã, né, e trazendo aí essa experiência para essa garotada aqui na escola, na quadra da escola do Humberto Piva. Ô Barba, depois dessas imagens aí, né, a gente conversando com o Lisão, com o Antônio Henrique, agora aqui com ele, com o cara, ele técnico da seleção, técnico da seleção, o Carlinhos, para falar um pouquinho dessa primeira experiência aí aqui na cidade de Pedreira, né, a gente fica muito feliz, porque por estar mostrando também aí pra gente, né, que conhecia, que tinha pouco, na verdade, conhecimento do futebol Maracanã. Obrigado, viu, Carlinhos? Primeiramente a vocês aí do canal, né, que eu também curto esse canal. Boa noite, agradecendo já a Prefeitura, o secretário de Esporte, o Patrão, o Éder do Lude, eu falo Luizão para ele, por essa oportunidade de a gente estar divulgando a modalidade Maracanã. Você me conhece, eu sempre joguei futebol, muito pelo contrário, salão eu já nunca gostei muito, mas nós fomos lá, é uma delícia. E a gente volta no futebol raiz, que você brincou com certeza, gol dentro da área e tal, e a gente está tentando divulgar. E mais uma vez eu agradeço a Prefeitura, vocês aqui que estão dando cobertura, os professores da Santa Sofia, da outra escola, a escola aqui que deu o espaço, e realmente a gente está só para divulgar o que é Maracanã. E a gente fez a confederação, a gente que eu falo, o Antônio Henrique, nós temos já a confederação montada, nós participamos da primeira Copa do Mundo na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim, e agora é 2 em 2 anos a Copa do Mundo, foi a primeira Copa do Mundo, e agora esse ano, em 2026, nós vamos para Camarões e 2028, com certeza o Brasil vai ser 7. O que você espera para essa segunda edição da Copa do Mundo no que diz respeito à seleção brasileira, né? Depois, né, a gente estava conversando, porque chegou lá, já botou o tênis, já teve que entrar na quadra, sem saber como e porquê, né, Carlinhos? Interessante, exatamente. O Antônio Henrique, ele tem um contato, o Antônio Henrique é fantástico. A Copa do Mundo foi assim, o Camarões, vocês sabem, em 2002, ficou na cidade de Águas do Indó, ele era o secretário. Então, em junho, veio o presidente da Confederação de Maracanã, a TV da Costa do Marfim, o intérprete, e veio aqui para dar umas clínicas. E o Antônio Henrique me convidou, porque eu sou de Serra Negra, tinha um contato lá em Monte Alegre, que eu ajudo lá o pessoal da prefeitura e tal. E aí a gente fez 3 treinos aqui. Aí o Danilo, que é de Monte Alegre, ele jogou, aí nós convidamos, o Danilo convidou os amigos dele, o Fábio Gomes, aí nós pegamos o professor Paulo, né, que trabalha em Monte Alegre, treina salão, pegou lá o Raul, aí o Zé Pedro, e montamos assim, treinamos 3 vezes, reunimos uma vez em Águas Lindóia, 2 vezes em Águas Lindóia, e fomos para Costa do Marfim sem saber da premiação, tal. Chegamos lá, tivemos 2 dias de folga e fizemos mais 3 treinos e fizemos um jogo amistoso. E fomos felizes a nível dos jogadores, né? E fomos felizes, 16 países, os 4 continentes, só não tinha Oceania, né? E a gente ficou em 5º lugar e ganhamos o troféu Fair Play. Mas foi muito interessante e foi uma loucura, né? Que o Antônio Henrique abraçou e eu subi na loucura do Antônio Henrique e os jogadores. A gente tem que agradecer, principalmente os mais experientes, porque são 3 idades, né? E na quadra joga 6, 3 de 18 a 34, 2 de 18 a 34,
44, 3 de 35 a 44 e um super sênior, acima de 45. Só que nós levamos o super sênior, só para assim, para não prolongar muito, o super sênior achava que era 50, 46. E nós levamos o Sérgio, que nos ajudou muito, jogou salão no Palmeiras, ele tem 52. O outro que eram 3, dos 12, tinha 60. Aí o Bruno Aguiar não pôde ir, né? Que era na idade do meio, eu fui de treinador e o Bombril de treinador, mas não cheguei a jogar não. Tá aí, então. Então, boa sorte para vocês aí nessa próxima edição da Copa do Mundo. A gente vai ficar com certeza torcendo daqui. Muito obrigado e obrigado pelo espaço e muito obrigado aqui pro pessoal de Pedreira que está acolhendo a gente muito bem. Obrigado. Tá aí, então, professor Carlinhos, né, o técnico da seleção brasileira. Tá, vamos falar com o Pedro aqui para saber do Pedro, né? Professor lá do Esporte Clube de Santa Sofia, e hoje podendo vivenciar uma experiência totalmente nova, né? Tanto para você, eu acho que para muitos e quase todos eles uma experiência nova, né? De uma modalidade nova, assim, né? Não podemos dizer nova porque na verdade une ali um salão que sempre fez, né, Pedro? É verdade. O primeiro contato que eu tive com essa atividade aqui foi quando eu fiquei sabendo que o Brasil foi para lá, através do Luizão, né, que a gente tem muito contato, mas eu não conhecia, eu não tinha nem visto o vídeo, nada, é a primeira vez que eu estou vendo de verdade como funciona, mas é muito legal. Legal, né? E a garotada, será que tá gostando? Não. Tá, e eu tô até bravo com eles, porque na quadra a gente pede para tocar bola e não driblar. Aqui que o juiz liberou para driblar, eles estão tocando. Aí é difícil. Tá aí, ó. A gente vai curtindo mais um pouquinho aqui, ó, umas imagens da garotada aí, o professor Carlinhos lá dando instruções para que a garotada possa aí, né, tá se interagindo e tá aprendendo um pouco mais aí do futebol Maracanã, Barbinha. Ô Barbie, olha só, né, o futebol Maracanã é uma experiência nova, como a gente estava falando, né? Tô aqui ao lado da Tayla para ela falar um pouquinho o que você está achando de tudo aí, o que você achou dessa experiência, né? Uma nova experiência aí para vocês, né, que fazem o futsal. Eu acho muito diferente porque eu nunca joguei essa modalidade, só na escola às vezes, e é bem diferente. Você aprende coisas diferentes. E a bola é diferente, né? Parece de campo, quica muito. Aí é difícil de dominar, mas dá para acostumar. Legal, tá aí. E você, o que você está achando dessa experiência, dessa nova experiência aí, né, de poder fazer, quem sabe, fazer parte da seleção brasileira, ter essa chance aí, essa oportunidade, né? Começar a treinar, né? Então, eu achei muito legal esse esporte aqui. É parecido com o futsal até, porém tem diferença, principalmente a bola, né? Que ela pinga muito, que é uma coisa que influencia muito. Mas é isso, em geral, muito da hora. Com o tempo, se treinar, tem chance mesmo com o crescimento do esporte de estar na seleção. Legal. E aqui o professor quer que drible, né? No salão, ele quer que toque, né? No salão eles imploram pra gente tocar, mas aqui é para driblar. Tá aí então, vai lá. Tá aí então a garotada também se divertindo, né? Aproveitando essa oportunidade aí de conhecer o futebol Maracanã.